na parte de terça-feira, a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do nosso Pai para os seus filhos e filhas. Existe muita polêmica em torno da lei de Deus. Pessoas que odeiam a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas como filhos e filhas do Pai Celeste podem odiar a lei do Pai? Se nós amamos o Pai, nós amamos também a lei do nosso Pai, porque é a lei da casa do nosso Pai. Nós queremos viver na casa do nosso Pai. É para lá que nós vamos. Jesus Cristo virá para buscar, levar você e a mim para a casa do nosso Pai. Estamos com saudades da casa do nosso Pai. Mas o nosso Pai tem uma lei. Você é pai ou mãe? Você tem filhos? Não existe uma lei dentro da sua casa? Eu me lembro que quando eu tinha meus 13, 14 anos, minha mãe e meu pai diziam: você não pode chegar aqui em casa depois das 10. Se você não chegar até as 10, eu vou sair pelas ruas da cidade buscando você. Nós não vamos dormir sem que você esteja aqui dentro de casa. Era a lei da casa, meu querido irmão. Assim também, meu pai tinha uma lei, ir para os cultos de quartas, de domingos e de sábados. Então eu estava sempre nos cultos de sábados, de quartas e de domingos, porque esta era a lei. Meu pai ia à igreja e todos nós tínhamos que ir. Queridos, todos os pais têm suas leis para os seus filhos. As leis dos pais não são feitas para os que não são os filhos. Você, como pai, não faz lei para o seu vizinho, para os filhos do vizinho. Assim também, a lei de Deus, os 10 mandamentos, não são para aqueles que não são filhos e filhas de Deus. E você não se torna filho e filha de Deus através da lei. Você se torna através de Jesus. João, capítulo 1, verso 12. Através de Jesus Cristo, nós tornamos filhos e filhas de Deus. E para estes que já são filhos e filhas de Deus, então, existe uma lei do Pai Celestial, que nós amamos. Nós gostamos da lei do nosso Pai. E como a Bíblia define o que é pecado? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, vamos ler então, Romanos capítulo 3 e o verso 20. Aqui o apóstolo Paulo diz: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não foi dada por Deus para salvar ninguém, para perdoar ninguém. A lei foi dada para mostrar o pecado. É como um espelho que mostra a sujeira, mas não limpa a sujeira. A lei mostra a sujeira do nosso pecado, mas não limpa. Por isso nós precisamos do sangue, aquele sangue purificador do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. A nossa justificação vem pela fé em Jesus Cristo e no sangue que ele derramou. Não é pela lei. Não é pela lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Eu não saberia que roubar é pecado se a lei não dissesse não furtarás. Eu não saberia que desonrar pai e mãe é pecado se a lei não dissesse honra o teu pai e a tua mãe. Eu também não saberia que trabalhar no sábado e não guardar o sábado é pecado se a lei não dissesse lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então a lei de Deus expressa e revela a vontade do nosso Pai Celestial. E a vontade do nosso Pai Celestial, ela é valorizada para nós que somos filhos e filhas. É importante para nós. Nos agrada fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Em 1 João, capítulo 3, verso 4, abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3 e o verso 4, define o que é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Queridos, aqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem os 10 mandamentos, eles têm dentro de si a lei de Deus gravada pelo Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos. Mesmo aqueles que nunca tiveram a Bíblia para ler, mesmo aqueles que nunca tiveram acesso aos evangelhos, eles têm a lei de Deus escrita em seus corações. Presta atenção no que o apóstolo Paulo escreveu. Romanos capítulo 2, nós lemos verso 14 em diante. Quando, pois, os gentios que não têm lei, ou seja, não conhecem a lei de Deus,
fazem por natureza o que a lei ordena? Estão prestando atenção? Quando os gentios que não têm a lei, ou seja, que não conhecem a lei de Deus, mas por natureza fazem o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Aqui diz, no verso 15, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. Quem é que grava no coração mesmo do ateu, mesmo do pagão, mesmo daqueles que não conhecem o evangelho e nunca leram a Bíblia? O Espírito Santo grava na mente deles a lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus, 1 João 3,4. Está dentro da nossa natureza o pecar. Conforme diz em Salmo 51, verso 5, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa, rebelde. A lei de Deus é como um espelho que revela quem somos. É como um par de óculos que nos ajuda a enxergar com nitidez o que o pecado realmente é. A lei traz clareza e convicção à vida e ao caráter e ao mesmo tempo revela o caráter de Deus e o que é importante para Deus. Os 10 mandamentos, que estão em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17, foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Seria muito bom você ler os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17. Leia, memorize, leia muitas vezes. E assim o seu cérebro vai memorizar, a sua mente vai memorizar os mandamentos de Deus. Jesus afirmou a importância dos 10 mandamentos, quando ele disse assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, versos 37 a 39. E ele acrescentou: destes 2 mandamentos, ou seja, do amor a Deus e do amor ao próximo, dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, verso 40. Os 10 mandamentos foram dados e escritos em 2 tábuas de pedra. Uma tábua de pedra tinha 4 mandamentos que falavam do seu relacionamento com Deus, da obediência a Deus. E a outra tábua de pedra, contendo 6 mandamentos, falavam do seu relacionamento com o próximo. Portanto, os 10 mandamentos se resumem em 2 mandamentos: amor a Deus, amor ao próximo. Portanto, meu querido irmão, se você ama a Deus, você guarda os 4. Se você ama a Deus, você vai guardar os 4 primeiros mandamentos. Se você ama o próximo, você vai guardar os 6 últimos mandamentos. Porque Jesus resumiu os 10 mandamentos nestes 2. Por isso ele disse: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, verso 40. As palavras de Deus aos israelitas lá no Sinai e que hoje chegaram até nós, através de Jesus Cristo, mostram que a lei trata de relacionamentos. Os 4 primeiros mandamentos falam do seu relacionamento com Deus. E os 6 últimos mandamentos falam do seu relacionamento com o próximo, com seu semelhante. Então, os 10 mandamentos tratam de relacionamento. Satanás distorceu a beleza da lei, levando muitos a enxergar a lei como sendo um peso, um fardo. Em vez de associar a lei ao amor e à liberdade, relacionam a lei ao legalismo. Eles dizem que quem guarda os mandamentos de Deus é legalista. Que tal você falar assim? Quem guarda os mandamentos de Deus é porque ama a Deus. Aquele que obedece os mandamentos do Pai é porque ama o Pai. Não é ser legalista. Ser legalista significa tentar se salvar pela lei. Mas nós não tentamos salvação pela lei porque é impossível. Nossa salvação é em Cristo Jesus, unicamente pela fé em Jesus Cristo. Mas todos os salvos em Jesus Cristo são filhos e filhas de Deus. E eles têm prazer na lei do Pai. E obedecem à lei do Pai por amor. Eles se agradam em fazer a vontade do Pai. Isso não é legalismo. Satanás distorceu a beleza da lei,
fazendo com que muitos pensem na lei como sendo legalismo. Mas a Bíblia afirma, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os mandamentos não são difíceis de guardar. 1 João 5 e o verso 3. O amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar. Por quem? Por quem é filho e filha de Deus. Aqueles que não são filhos e filhas de Deus, para eles é impossível guardar os mandamentos de Deus, porque eles odeiam esses mandamentos. Para eles é um fardo, é um peso. Mas para você que já foi comprado pelo sangue de Jesus, é uma alegria, é um prazer, porque o Espírito Santo grava no seu coração os mandamentos de Deus. Aleluia!